nunca jogaste no CAN? Não, não joguei no CAN. Não. Eu fiz a preparação para o CAN, mas eu, a convocatória, só falhei os últimos 2 jogos, que era a primeira mão com os Camarões em casa e a segunda mão. Porquê? O que é que Não, aconteceu? ali foi estatística. Nunca tinha contado essa história. Sim, então conta lá, estou Vou curiosa. contar porque, assim, pelo menos o povo cabo-verdiano vai saber da minha boca, porque falou-se muita coisa, mas eu acho que eu não fui à seleção. A convocatória final derivada a uma quesilha que houve na altura entre mim e o selecionador, mas ele na altura ainda era adjunto. Finalização, treino de finalização, e que ele manda finalizar forte, tipo, em frente do guarda-redes, rematar com força. Daí eu dizer que à frente do guarda-redes mais vale eu tirar do guarda-redes, fazer golo, do que na frente do guarda-redes atirar forte, porque basta eu fazer qualquer movimento, a bola vai-lhe acertar. Agora, se eu olho para ele e eu coloco a bola, a reação dele não tem hipótese, é golo. Ele, não, tem que chutar forte, tem que chutar forte. Daí veio o treinador na altura, que era o João de Deus. Ele, manda, o que é que se passa? E eu, não, porque aqui o nosso amigo, não vou dizer nome para não dar moral, disse que tem que bater forte à frente do guarda-redes. Mas eu estou-lhe a dizer, basta tirar. É golo. Como ele viu que eu tinha razão, mas para não dizer ao adjunto que eu tinha razão, ele disse, anda lá, treina. Só que o adjunto ficou chateado porque ele queria que o treinador me desse uma dura. Para dizer, não, tem que ser assim, assado. Só para dizer, aquilo foi coisas de treino. Tanto que logo a seguir, que ele manda-me bater forte, eu ameaço que vou bater forte e faço um chapéu ao guarda-redes. Golo. Eu olho assim para ele, e eu, estás a ver? Imagina se eu batesse forte. Só que ele ali levou aquilo para o peito. Eu estava longe porque aquilo foi exercício de finalização. Ele já na altura ainda como adjunto tinha dito a um jogador que no dia que ele assumisse a seleção, o jogador que se não mudasse de comportamento, ele iria encostar, era eu. Só que não poderia encostar porque era o melhor. E sempre correspondia dentro do campo. E depois tinha um respeito tremendo do povo cabo-verdiano por mim. Não tinha como me deixar fora de uma convocatória sem justificar. Tanto que a primeira convocatória que ele me deixa fora, o povo caiu em cima. Daí ele teve sorte e ganhou o jogo. Daí a primeira coisa que disseram, a gente já não precisa dele. Agora, depois teve azar, as coisas não estavam a correr bem, precisou de mim, voltei outra vez. Depois foi na parte decisiva. Que ali as coisas, eu não fui porque estava lesionado no primeiro jogo, as coisas não correram-lhe bem. Eu ali vi logo que eu estava fora do campo, porque depois fomos jogar no mata-mata nos Camarões, onde a gente classificou, e foi a primeira vez que Cabo Verde classificou para a história. Todo mundo, eu também eufórico, porque eu fazia parte daquele grupo. Mas eu já sabia que eu não iria ao campo. Tanto Mas que os meus isso doeu-te? Claro que me doeu, porque ali foi a parte. Muitas vezes, tem uns colegas meus que diziam que era. Ou seja, ingratidão. Diziam muitas pessoas que acabaram por ser ingrato, porque fui dos primeiros jogadores fortes, eu jogava na Liga Espanhola, representava Cabo Verde, depois chega na altura do reconhecimento, viraram as costas. Mas eu nem digo isso, porque eu nunca senti que Cabo Verde foi ingrato comigo. Tanto que hoje em dia vou de férias, sou recebido de braços abertos, eu lá sou como aqui. Eu cresci aqui, nasci aqui, cresci aqui. Eu lá fui aos 21, depois com os 10 anos de seleção, quase 10 anos de seleção, eu fui muitos anos a Cabo Verde, durante um ano, às vezes 3 vezes, e tenho os mesmos amigos lá do que tenho aqui, e é igual. Eu sinto lá, tanto que eu tenho uma casa lá e tudo, porque sinto lá como se eu fosse a minha casa. Sinto-me em casa, dentro do futebol, porque o futebol gera muito tipo de coisas. Que até se pode dizer, foi ingrato, mas eu também nem vou por aí, porque eu não me quis convocar, porque achou que tinha, eu digo isso, achou que tinha outros avançados melhor na altura, pronto, e não me levou. Ainda calhou para ver mesmo que ele não me iria levar. Dentro dessa seleção, não foi 2 jogadores da minha posição. E mesmo assim eu fiquei de fora. O não ir à seleção foi derivado a muitas coisas que acontecia dentro da seleção que
nem era nada comigo, porque não tinha a ver comigo, que eu defendia o meu grupo, defendia meus colegas, porque a seleção não pagava muito, mas tinha muitos jogadores ali que aquele dinheirinho que a seleção dava ia fazer uma diferença. Aqueles então que jogavam em Cabo Verde tinham um salário de amador, connosco não nos interessavam, mas aqueles de Cabo Verde, por exemplo, já era muito. E eu, se calhar, se eu ficasse na minha, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui, eu jogo fora, mas não, eu não sou assim. Eu via que tinha colegas meus com dificuldades, então eu ali, muitas das vezes, eu dava a cara. Dizia, não, está mal, vocês têm que fazer isso é preciso. Não é para mim. Muitas das vezes também abdiquei de receber o meu dinheiro da seleção, porque a gente é pago lá, para pagar aos outros colegas. Muitas das vezes. A minha diária, eu oferecia aos meus colegas, os que eram amadores, que jogavam em Cabo Verde. Eu oferecia, não ficava com o dinheiro da seleção. Eu ia lá mesmo pelo prazer e pela camaradagem que a gente tinha, a amizade tremenda, um grupo fantástico. E é por isso que eu digo, a mágoa que eu tenho é não ter representado Cabo Verde numa competição grande como a Cana, ou mesmo se fosse agora o Mundial, estávamos quase por aí. Mas não tenho qualquer tipo de mágoa em termos, como muitos dizem, de sentir que foram ingratos comigo. Isso não tenho, porque eu representei Cabo Verde 100%. Hoje em dia dizem que os Tubarões Azuis começaram a partir do Cano. Mas não, nós temos toda uma história para trás. E tu fazes parte dela? Sim. E os próprios cabo-verdianos têm orgulho nisso? Claro, e eu neles, porque eles sempre me acompanharam. Eu na China tinha bandeira de Cabo Verde no estádio. Eu em Espanha tinha sempre bandeira de Cabo Verde no estádio. Turquia, todo o país onde eu joguei, sempre acompanharam-me sempre com a bandeira da seleção de Cabo Verde. Na tua época, parece-me que era mais difícil ser jogador. E hoje em dia parece que é mais fácil. Tu partilhas essa opinião ou não? Eu também concordo com isso. Hoje, na minha altura, era mais difícil. Tinhas que ser muito bom para ser jogador. Na minha altura, a lata do atum era pequena. Para entrar lá dentro, tinhas mesmo que provar que tinhas capacidade para entrar. Depois também tinha a outra parte. Os clubes só iriam apostar em ti se fosses mesmo bom, porque tinham que te pagar. E pagar bem. Não é como hoje em dia. Por exemplo, tu jogas bem. Tenho um amigo, um puto ali joga bem, não sei o quê. Profissional, estamos a falar a nível profissional, não estou a falar do campeonato amador. Vou ver, fixe, não. E chega aí, assina. O maior culpado, se calhar, é o jogador, porque aceita. Porque normalmente o jogador profissional, o mínimo que tem que receber aqui em Portugal é 3 salários mínimos. Tu não podes receber menos disso. Na minha época, se tu vais para um clube profissional, sabes que no mínimo 1.500 e tal vai receber. O mínimo, mesmo se fores receber aquilo, mas é isso que vai receber. Já ajuda. Hoje em dia, e eu sinto triste porque é verdade, vejo jogadores na primeira divisão, na segunda divisão. Eu tinha colega meu, quando eu estava ainda antes de acabar no Atlético, ganhava 150 euros e era jogador profissional. 150 euros por dia? Por mês. Eu olhava assim para ele e eu, mas como é que tu assinas um contrato onde está escrito que tens de ganhar 3 salários mínimos e tu aceitas esse acordo? Daí ele diz-me, porque senão eu iria ficar parado. Daí está. Eu, não estás a valorizar a tua capacidade e o clube está-se a aproveitar disso. E hoje em dia os clubes aproveitam-se disso. Hoje em dia o nível da primeira divisão, tu podes encontrar jogadores na primeira divisão a ganhar 600 euros, que na minha altura era impensável. Põe na segunda liga e ainda os jogadores a ganhar menos. Mas isso tudo, o culpado é o jogador, porque nós não estamos a lutar pelo nosso direito. Porque depois eles dizem, tu não aceitas, ok, então vai, tchau. Vem outro, vai aceitar. Vou ganhar 150 euros. O que pensava o meu colega. Vou fazer uma boa época, se calhar para o ano aparece, isso assim já ganho mais. Depois já ganhas mais, depois para o ano se ganhas 300 é espetáculo. E lá não, como não se tu aceitas 150? Hoje em dia é mais fácil ser jogador, é por causa disso também, porque os clubes não investem também. Apanham um miúdo que pode ter uma margem de produção super alta, mas não lhe valorizam com um salário digno que eu possa estabilizar só para pensar no futebol.
para mudar isso? Isso não vai mudar nunca, então? Isso já não vai mudar. Isso já, infelizmente, a tendência é cair. Hoje em dia, a primeira divisão, tu metes Benfica, Porto e Sport, depois metes o Braga, depois o resto ali, depois tens ainda Marítimo, Guimarães, com umas equipas assim boas, mas os que lutam para cair não pensa que vais acabar a carreira, vais fazer uma vida de lorde, porque vai ser difícil. Por isso que o jogador português, que é muito bom, para fazer a sua carreira digna e valorizado, tem que ir para fora. Para ti, qual foi a tua melhor época? A minha melhor época, muitos dizem, porque lá está, como fui o segundo melhor marcador do campeonato português, depois fui transferido para a Espanha. Para as pessoas, a minha melhor época foi no Belenenses, 2007, também fomos à final da taça, tudo enquanto. Mas para mim, a minha melhor época de sempre, como futebolista, foi no meu primeiro ano de Espanha. Porquê? Porque ali eu fui para um campeonato onde tinha os melhores do mundo. Na altura tinha o melhor do mundo, na altura era Ronaldinho Gaúcho, Messi estava a começar. Todo domingo eu jogava contra um central que era de uma seleção que eu sempre tinha visto na televisão. Ou era da Argentina, ou é Paraguai. Então, todos os jogos tinha que provar se eu sou realmente bom para estar aqui. E na altura o melhor jogador do mundo era Ronaldinho, mas quem tinha ganho foi o Cannavaro. Também é central, tinha que me marcar. E foi para mim, foi a minha melhor época de sempre, porque tive o reconhecimento dos melhores. E foi a altura que eu me senti que poderia estar a nível dos melhores. Por isso, para muitos números, sem dúvida, foi no Belenenses. Mas o reconhecimento, tipo, ver um Ronaldinho Gaúcho, tu ires aquecer, bater-te nas costas, olhar para ti, eu já ficar logo, ei, olha quem está Ronaldinho Gaúcho, vai dizer, pô, negão, eu te considero. Ver na altura ainda o Messi olhar assim para mim, fazer-me assim, tipo... Ou seja, eu notava que eles me conheciam. Ei, esse gajo me conhece. E aquilo foi uma satisfação. Tanto que a camisola do Messi eu tenho aqui em casa. E não tenho o número 10, tenho o número 19. Na altura o número 10 era o Ronaldinho Gaúcho. Que eu não troquei a camisola com ele por vergonha. Tiveste vergonha de... Tive vergonha de dizer, podemos trocar a camisola. E ele antes do jogo já me tinha dado uma moral grande. E eu sabia que se eu dissesse, não tu, eu dissesse, depois não fez entrar a camisola. Só que eu fiquei tão parvo com aquilo e fiquei assim a olhar, a entrar no jogo e ainda entrava no jogo a pensar, fogo, esses gajos todos já me conhecem. Ou seja, estou mesmo no meio dos melhores. E reconhecia-me como sendo dos melhores em Espanha. Aproveitando então essa tua melhor época, nós temos exemplos de pessoas que não seguem a rotina de um jogador de futebol, mas que conseguem fazer uma vida de jogador de futebol em campo maravilhosa. Tu sabes que existem essas festas dos jogadores de futebol, que têm aquelas amigas que trocam os favores sexuais por dinheiro, aquelas festas de curtir e deitar fora. Tu acompanhaste, tu viveste isso, tu conheces, tens colegas que viviam essa vida, chegaste a viver? Não, eu sinceramente pergunta difícil essa. Não, sinceramente não, mas não, também não é tudo isso como falam aí de festas, prostitutas, isso. Eu já tive algumas festas com amigos meus, eu nem disse festa, mais convívio assim. Aí depois do jogo, sabes que o dia seguinte não tem folga, em vez de irmos para a discoteca, prefere fazer uma coisa assim mais soft em casa. Mas daí as pessoas, os que não vêm, dizem normalmente que é festa do isso, aquilo. Então estás a dizer que é má língua, que ele não veio, não, que ele ficou... É mais falar do que realmente... Como acabaste de dizer, tipo, vêm as prostitutas, isso assim, isso não tem como. Agora, eu posso convidar uma amiga, vir aqui, curtir um bocadinho, ou eu também já fui a conviver colegas meus, mas nada a ver do nem. Normalmente dizem, as mais línguas dizem que normalmente nessas festas é sexo, é álcool, drogas, tudo enquanto. A maioria da malta da bola bebe. Quando sai, muitos nem bebem. Eu sou de beber mais socialmente. Nem sou de beber assim.
não sou mesmo de beber muito. E sair, também não sou de sair muito, prefiro se calhar fazer um convívio entre amigos, porque estou muito mais à vontade porque estou com os meus, sei que ninguém vai me apertar o dedo se eu estiver assim assado para dizer amanhã se estava assim ou estava assado, do que se calhar ir para uma discoteca, onde tenho que estar muito mais tranquilo, muito mais na minha, porque sei que tenho que me comportar, porque senão amanhã vai-se ouvir muitos falatórios. Muitas das vezes, uma das poucas vezes que eu saía, estava sempre na minha tranquilo, e isso, no dia seguinte sempre ouvia: ontem estavas assim assado. Então, mais vale fazer em casa, mais tranquilo com os amigos, mas nada a ver do que acabaste de dizer, com festas, com prostitutas, isso enquanto. Isso não. Mas já a maioria tem família, e essas festas normalmente são em casa. Então não tem como ser uma festa de bandidagem, porque a maioria tem família. Tu não viveste isso, não é? Mas existe. Ok. Entra na vossa cabeça que existe. Mas existe. Não existe. Não existe. Ok, está bom. Tu paraste de jogar. Porquê que decidiste parar de jogar? Porquê achaste que era a altura certa para dizer: olha, a minha carreira fica por aqui? Não, porque eu já quando volto da China, assinei para o Atlético, do primeiro dia que eu assino até o último dia, sempre tive todos os dias nos postos médicos. Porquê? Porque descobriram-me um problema crónico. Dizem um osso que deformou-me derivado a alto nível de competição durante muitos anos, com quedas, e um osso deformou-me numa zona difícil de operar, que era a ciência pública. E então, derivado a exames também que eu fiz, fui a 7 especialistas, todo mundo dizia-me o mesmo, que o meu problema não dava a operar, porque aquela zona é a zona das fibras musculares, para operar tinham que cortar fibras, se cortam fibra tu não tens músculo. Então, também junto com os especialistas disseram: mais vale parar do que... Podia jogar tipo jogo agora amador, sem problema, porque o meu problema era a intensidade de treino. Cada vez que tinha que fazer uma rotação rápida, uma mudança de velocidade, aquela dor vinha, inflamava, era sempre 3, 4 dias para desinflamar. E eu ali no Atlético a gente jogava de domingo e quarta. Por exemplo, se eu jogasse domingo, o tempo de recuperação até quarta não tinha, depois já tinha que ser infiltrado. E eu já estava naquela altura para jogar infiltrado. Para já tinha uma idade já avançada no futebol. Já tinha a minha história já feita. Para estragar, eu disse: não, para estragar o que foi bonito vou parar e vou jogar pelo prazer. E foi o que eu acabei por fazer. Parei, custou parar, mas depois fui jogar para me sentir o prazer de ainda jogar de vez em quando. Jogo hoje em dia lá no meu Fofó, que ainda vou jogar lá até aos 50 anos. Ok. Agora eu quero saber quem és tu. Eu? Não o jogador. Sim. Quem és tu, pessoalmente? Eu sou assim. É a mesma pessoa que estava aqui a falar contigo. Quando apareço num sítio, se calhar muita gente diz que tem aquela imagem assim, do arrogante. Porquê? Porque como eu, durante a minha carreira toda, sofri. Hoje em dia o futebolista tem uma boa vida. Hoje em dia basta passar na rua, isso é reconhecido e é elogiado. Na minha altura era criticado. Porque na minha altura os jogadores de futebol tinham mania, pensam que são mais do que todo mundo porque ganham tanto, ou porque isto, ou aquilo. Essa história que certeza tu já ouviste por aí. Hoje em dia está mais soft, pelo menos já está-se os jogadores hoje em dia estão-se a reconhecer muito mais do que no meu tempo. E eu na altura, eu para ser num sítio, eu não conhecia ninguém, mas aí isso vem de mim. Eu fico mais a observar do que chegar, e não só o dito cara de pau, chegar num sítio logo em 2 minutos já está amigo. Não, sou mais de ficar na minha, controlar, ver onde eu posso falar. Ou seja, sou discreto nesse aspecto, mas junto com os meus amigos, eles já sabem o palhaço que eu sou, não tenho um colega meu, isso também é de louvar, eu fico contente porque ouço isso deles. Não tem, ainda há pouco tempo estive num casamento onde não teve um colega meu que diz assim: aquele era um mau colega, não tenho um. Isso fico contente de todo o mundo no futebol, quando fala de mim, fala do jogador que eu fui e da pessoa que sou. Não tenho inimigos no futebol, não fiz. Acho que me zanguei uma vez com um colega meu durante a carreira toda, foi uma vez e foi por 5 minutos.
Ainda por cima nós sentávamos ao lado, não tínhamos como zangar. Mas olha, foi coisa de treino. A gente mexávamos a cabeça, mas depois fomos balnear. A gente ficou logo amigo. E ele também, um dos amigos meus no futebol. E não tenho mal a dizer. Eles é que têm que falar de mim. Agora, eu falar da minha pessoa, eu acho que sou essa pessoa assim, simples, de família, apaixonado pelos filhos, e gosta dos seus amigos, que infelizmente não tenho muitos, mas os poucos que eu tenho valorizo muito. Gosto de ajudar também as pessoas. Não gosto de ver sofrimento nas pessoas, que faz-me confusão. Não gosto de ver pessoas subir em cima da outra por achar que tem mais estatuto que a outra. Então, também isso vem tudo de onde eu vim também do nada, vim do bairro. E isso ganha-se, acho que no bairro. Também dizem que o jogador que vem do bairro basta dar um dedinho para ver se é ou não é, mas eu não concordo com isso, porque eu não sou assim. Conheço uns quantos também que vieram como eu do gueto, como a gente costuma dizer na bola, e somos, acho que todos iguais. Uns ou outros mais vaidosos do que outros, mas todo mundo simples, tranquilo. E eu também sou assim, sou esse rapaz simples que estás a ver aqui. Também vem da tua criação, com a tua família, tua infância? Acredito, sim. Eu tive uma boa educação. Minha mãe foi mãe e pai, e tem minhas irmãs também que nunca me deixaram. Eu aprendi a fazer quase tudo grande, porque o meu irmão, a nossa tarefa em casa era mesmo só deitar o lixo fora, o resto, coisas de casa, tudo, eram as mães que faziam. Até hoje já sabem se eu estou com fome, eu não estou, elas olham para mim, já sabem, e eu já tenho 34 anos para 35 e continuo assim. Ainda tratam-me como dá lá de casa, e é assim que a minha família me trata. E eu gosto também que me tratem assim. Não me tratam como daddy, porque eu em casa não sou daddy. Então, isso fico feliz porque não me veem só como o irmão que foi figura. Veem o irmão que conhecem desde pequeno até hoje. Se tiverem que me dar uma dura, dou-me duras. Dão mais duras do que eu dou duras, porque eu não gosto muito de dar duras, também não gosto de tratar mal. As pessoas, quando têm que dar, dou, mas depois fico logo, vai um dia mal com isso e vou falar com as pessoas logo, porque não gosto. Coisas que não gosto é ver as pessoas tristes comigo porque eu fiz isto ou aquilo. Resumindo, sou essa pessoa simples aqui. Agora vamos passar para a parte sem truques, onde eu vou-te dar umas questões. Respondes aquilo que tu quiseres sem truques. O que é que ainda te falta? Sem truques? Sem truques. O que é que me falta? Olha, falta-me um Ferrari, um Lamborghini. Esse meu filho vai me dar e meu sobrinho já me prometeram que vão me dar quando forem jogadores. Tenho os amigos que eu quero do meu lado. Familiares gostam de mim. De onde eu vim, de 100% não tenho os 100% das pessoas que me veem como superstar. Falo dos 10% daquelas que não me querem ver como o maior exemplo da nossa zona. O que é que me falta? Sou feliz como sou, moro como quero, fiz a vida que sempre sonhei. Hoje em dia estou a usufruir de tudo que eu ganhei. Acabo por dizer que sou privilegiado porque fiz o que sonhei e fui pago para isso. O que é que tu ainda vais melhorar? Vou melhorar no à vontade. Ainda sou muito desconfiado. Isso derivado também ao futebol. Obriga-te a ser desconfiado. Infelizmente no futebol não se pode confiar a ninguém e tu levas isso para a vida. E isso, acho que isso às vezes não é bom. Tu és o melhor em? Eu sou o melhor em... Na minha profissão, na minha posição, sempre fui o melhor. Nas equipas onde eu joguei. Futebol, então aí não se pode questionar, porque não sou eu só a dizer, são os números e são os meus colegas. Uma equipa de sonho. Quando eu digo uma equipa de sonho, imagina que tu organizas um jogo, que tu organizas, quem eram os jogadores que tu achas que ia fazer uma equipa de sonho juntamente contigo? Engraçado, porque no futebol sempre a gente fazia os anos, na altura das eleições dos meus jogadores, a gente fazia sempre a equipa mundial. E a minha equipa mundial sempre foi a minha equipa lá do meu gueto. Sempre metia os nomes dos meus amigos. Infelizmente fui o único que foi longe, mas
ali tinha muitos com potencial como eu, ou até mais, para se ingrar, e infelizmente não conseguiram. Um desejo? Ver os meus filhos felizes, serem a pessoa ainda melhor do que eu, melhor do que eu fui e sou. E é isso, ter a minha família ao pé de mim e que tenham saúde, que é o mais importante para vivermos todos juntos até cada um ir à sua vida, como eu fui à minha. Agora eu gostava que tu desses um recado para quem tu quiseres, para as pessoas que sempre te acompanharam, para as pessoas que estão-te a conhecer agora de uma forma mais íntima, para quem tu quiseres. Tens a tua câmara ali, fala o que tu quiseres, sem truques, ok? Bem, já sabem aqui, a Dade, acho que falou muito hoje, aqui sem truques, mas como é sem truques, o conselho que eu tenho para dar é seguir os vossos sonhos. E mais, não deixem que nunca ninguém diga que o vosso sonho não se pode tornar realidade. Acreditem sempre no vosso sonho, porque só sonhando é que se consegue chegar aonde queremos. Não duvidem nunca dos vossos sonhos e acreditem sempre. Tá? Obrigada. Sem truques. Por me dar esta entrevista sem truques. Foi sem truques. Foi sem truques. Eu disse coisas aqui que nunca disse numa entrevista. Ah, é? Pô, e muitas. coisas inéditas, hein? Só no sem truques. Disse. Corto sempre. Desvio. Eu contigo hoje não desviei nenhuma vez. Falei normal. O que quer dizer que teu pato aqui? Teu pato aqui. É feio? É bonito? Gosta bem? Muito? Dá um abraço. Dá um abraço então.